Madalena, sem delongas, eu só quero amar. Eu espero ter te chamado no lugar certo, na imagem certa. Não, você está sem som. Agora, qual que você está, Madá? Olha, agora sim, ó, pronto. Isso. Derruba o outro. Agora está me ouvindo? Isso. Muito boa noite. Só estou tendo microfonia do meu. Abaixa aí. Boa noite, vitrineiros, vitrinautas. Agora não vai ter mais microfonia. Agora perfeito, Madá. É assim, ao vivo, como é que era lá? Isso Quem sabe acontece faz ao ao vivo. vivo. Quem sabe Faz faz ao ao vivo. vivo. E mandamos. Ó, hoje você tem uma convidada especial aí, né? Muito Sim, bacana, especialíssima. especialista. Eu quero primeiro dizer o seguinte: o pessoal que está acompanhando aí, nós vamos ter já em abril, antes que eu esqueça, tá? Apenas 2 programas giros, né? Por conta dos feriados, etc. Né? Então, assim, já fiquem de antemão que aqueles programas na semana de feriado nós não teremos aqui o giro da vitrine, tá bom? Madá, tem bastante gente aí entrando aí, tá? Antes, se você quiser, antes de chamar a convidada, dar um oi, posso passar aqui rapidinho? Um oi, então, para Vai passando rapidinho, o compositor depois eu chamo. Mazinho Castro, o Carlos Zamarian, tá? Deixa eu ver quem mais. Carlos Zamarian e a Sandra Amorim. Fora os que Muito já bem. estavam aqui, a Fábia e o Celso Montal. É com você, Muito Madá. bom. Então tá joia. Olha, hoje o meu coração está muito feliz. Aliás, meu coração sempre fica feliz quando eu recebo esses convidados maravilhosos. Mas hoje eu trouxe aqui uma voz lindíssima, uma cantora extraordinária, e a gente vive numa carência de boas vozes, né? Então, com muito orgulho, com muita alegria no coração, eu chamo aqui para esse papo Márcia Tauil. Boa noite, Madá, Giba, como que vocês estão? Felizes, né? Porque estamos com sorrisos bonitos. Muito obrigada, viu, Márcia? Nós estamos, de fato, muito felizes mesmo, e é pela sua presença hoje aqui no nosso bate-papo, no nosso programa, é uma felicidade muito grande falar com você. Muito obrigada, e é mútua essa felicidade. Os espaços são muito importantes para um artista, todos os espaços são muito importantes, e hoje vocês tenham certeza que, para mim, vale muito. Muito obrigada mesmo, de coração. Márcia, se eu fosse aqui fazer uma apresentação sua, até 2025 eu terminaria, né? Porque tem muita coisa para falar. Mas eu quero começar já conhecendo e falando um pouco da sua carreira, dos shows que estão bombando por aí, querendo saber quando que os paulistas vão ter sua presença ilustre por aqui, mas a gente vai ter meia hora para bater esse papinho. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta, não sei se você viu aí recentemente na internet, tem um menininho que faz sucesso, o nome dele é Arthur, ele tem 3 aninhos, toca guitarra e canta músicas da popular brasileira, é um encanto, menininho. E lendo um pouco sobre a sua história, né, eu vi que você também despertou muito jovem para a música. E eu queria saber de você, a mãe dele falou que sempre o estimulou com música, então tem uma justificativa. Eu queria saber de você como é que surgiu, quando é que virou a chave no coração da Márcia, porque eu sei que ainda foi muito jovem, esse amor pela música. Como é que surgiu na vida da Márcia o amor pela música? É interessante você dizer aí que a mãe estimulou, né? Deixa eu só dar uma boa noite para todos. Eu estou olhando aqui os comentários também, viu? Assim que eu puder, porque a gente vai conversando aqui com a Madalena, eu olho para ela, olho para o Gil, de vez em quando eu passo ali, mas deixo um abraço para todos. Tem uma pergunta ali, depois eu falo sobre o ponto de encontro para ouvidos sensíveis já já. Madalena, a minha mãe, meu pai, minha família, sempre envolvidos com música.
Minha mãe estudou em colégio de semi-internato de freiras, e ela aprendeu violino e violão, e piano, mas assim, músicas. Você escutou uma... Vi, ó, escutei. Sirene, sirene, de polícia. Entendedores e vitrineiros Entenderão. entenderão. Olha só, a minha avó, eu morei com ela até 7 anos. A minha mãe, muito ligada com a música clássica devido à formação dela. Meu pai, músico da noite, tocava em bordel, violão, de chorinho. Então, você imagina o choque para a família, meu avô e minha avó, lá no passado. O amor, como eu sempre digo, o amor venceu, os dois casaram, milhões de filhos, né? Uma família de um filho atrás do outro. Só eu que virei cantora, meu irmão mais velho era músico, é músico até hoje. Esse irmão me mostrou muita música, mas eu era a menininha da vovó, do vovô. Eu cantava ali, mas ninguém ficava a própria família já era a música, vamos dizer assim. Eu vivia ali, mas ninguém chegava e falava, vai cantar. Não, eu tinha 3 aninhos. Um dia, meu irmão me pergunta, o que você vai fazer quando crescer? Com 3 aninhos. Eu falei, cantar. Então, às vezes, eu acredito que às vezes a gente já vem para fazer alguma coisa. Eu consigo ser mãe, eu consigo arrumar casa, eu adoro cozinhar, adoro receber os meus amigos. Então, assim, já é até de praxe aqui em casa de domingo. Quem que vem? Meu marido fala, quem vem hoje? Porque assim, a Que gente faz, legal. eu gosto de comida, mas eu nasci para cantar, eu sei cantar. Eu sei empreender cantando e sei cantar. A emoção da canção me faz ser feliz. Então, a música me dá alegria e eu nasci para me dar para a música. Então, mesmo que a música estivesse dentro da minha casa, de 10 irmãos, apenas eu segui. Eu acho Olha que que eu lindo. vim com isso. Eu sinto Que assim, bacana. né? Muito, muito legal mesmo, né? E acho que é muito isso que você falou. Acho que a gente vem com determinada missão para essa vida, né? Porque cada um dentro da sua área de atuação tem uma missão, e o canto é uma missão, né? Quanto que você impacta o coração das pessoas? Isso não tem nem preço, né, Márcia? E antes de... Pode falar. Não, exatamente. Não, Quando a aham. gente impacta um coração, pode ter certeza que volta para a gente. Sim, sem dúvida alguma. E antes de continuar, viu, Giba? Eu quero contar um episódio aqui que eu tive com a Márcia. A Márcia me fez uma vez um elogio, talvez ela nem se lembre disso, mas foi tão importante que marcou a minha vida, né? A Sandra Bramides, que está nos assistindo, ela que conectou, né? Fez esse encontro aqui, Madá e Márcia. A gente foi tomar um café e eu falei, Márcia, meu sonho era ser cantora, mas eu não fui cantora, né? Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu não tenho voz, né? Ela falou, canta um pouquinho aí. Aí eu gosto muito de uma música do Lulu, eu cantei no dia lá, eu me lembro bem disso. Eu falei, mas você tem uma boa voz, porque ela é muito generosa, obviamente, falou isso. Mas eu fiquei tão feliz que eu guardo esse elogio para sempre. Então, Márcia Tawil falou que eu tenho uma boa voz. Então, Se eu, selado. se eu falei, você tem, porque eu sou professora de canto, então eu ouvi alguma coisa, entendeu? Uhum, então, tá selado, viu? Tá? Não, Para os ó, anais da história, Madá tem uma boa voz para cantar. tem, deixa eu explicar a minha frase. Se eu falei, você tem. Não é porque a Márcia Tawil, cantora, falou. A Márcia Tawil, professora, que até hoje estuda, que continua fazendo curso aqui, curso ali, que foi trabalhar o ouvido dela para curar a ela própria. Isso é uma história grande. Sim. Acabei me tornando professora, com tantas pessoas chegaram até mim. Então, quando eu ouço uma voz e se eu falo, com certeza aquela pessoa pode sim, ou já cantar bem, ou se desenvolver muito bem. Ah, que bacana, fico mais feliz ainda. Mas, Márcia, você teve a oportunidade, né, e tem a oportunidade de conviver, ter convivido e conviver com grandes nomes, né? Roberto Menescal, você admira demais, e outros nomes como Paulinho Nogueira, a família Caymmi, Emílio Santiago, grandes nomes da música. E você acabou de nos dizer
que veio de uma família de músicos, né? Mãe, pai. E a gente sabe que no decorrer da nossa vida a gente vai moldando e vai criando o nosso próprio caminho, a nossa própria trajetória. Mas a gente nunca esquece de quem nos influenciou, não é? Quem foram os primeiros a influenciar a Márcia Tauil? Então, é tão engraçado isso, assim, no sentido de que as primeiras pessoas que me influenciaram ou me impressionaram são as pessoas que fizeram parte da minha carreira no futuro. É um negócio muito, parece que escrito, ou talvez que eu procurei aquilo de tanto ter sido impactada por aqueles nomes. Meu irmão mais velho, que ele é de uma geração ainda mais velha que eu, porque ele foi filho do primeiro casamento do meu pai, Uhum. né? O meu irmão, ele tocava piano, toca violão, toca contrabaixo, toca qualquer coisa. E ele tocava na noite, ele tocava na bossa nova, ele fez um conjunto chamado Os Falcões, na época ele fez parte, esse conjunto foi um sucesso regional da Jovem Guarda, e ele só não foi mais porque ele é professor, e ele gosta de ser professor de física, de eletrônica, de eletrotécnica, ele é uma cabeça muito inteligente. E o que aconteceu com isso? Ele me mostrou tudo que ele conheceu, quando ele tocava na Bossa Nova. E quem que me chamou a atenção? Roberto Menescal com Emílio Santiago. Roberto Menescal, com as produções, porque Menescal, que aí eu comecei a ver esse nome, produzindo Elis Regina, produzindo Gal Costa, Roberto Menescal, que conseguiu ajudar o Chico Buarque a ter o pseudônimo Julinho da Adelaide para poder lançar Cálice, por exemplo. Uhum. Eu não sei se foi Menescal ou Acorda Amor, alguma das canções que ele lançou como Julinho da Adelaide, Menescal ajudou. Então, eu ficava assim, vendo aquela história daquele homem, e aquele homem faz parte. Agora a gente vai lançar um single agora, acabamos de gravar com o Menescal, uma música dele, do Jorge Aragão, do JB, eu cantando e o Rio do Hora fazendo a gaita, chama-se Samba Bom Demais. Estou com ele aqui para lançar uma coisa nova agora, né? Recente. Legal. Com o Emílio Santiago, ele estava junto ali cantando com o Menescal, né? E eu acabei fazendo aberturas dos shows do Emílio no interior. E ali eu vi uma coisa que eu não tinha, que era um profissionalismo no sentido de ter aparelhagem muito boa, de ter, já naquela época, aparelhos que deixava assim, a qualidade do som incrível. Então, eu sempre procurei buscar essa qualidade. Eu sempre pesquiso e vou atrás disso para mim. Depois, a família Caymmi, que hoje, isso aí foi um presente. Eu estava fazendo um festival e uma das pessoas que era ali minha jurada era Juliana Caymmi. E ela falou, quando eu acabei de cantar, me catou ali no meio ou ele estava assistindo o festival, o marido dela tinha alguma coisa a ver com o festival, era técnico de som, ou ela era jurada. Faz muito tempo isso. E Juliana vem e fala, Márcia, que coisa linda. E eu falava assim, esse rostinho dessa moça não me é estranho, porque é a cara da família, né? Mas nem sabia que era Caymmi. De repente, a gente teve uma empatia, fizemos uma amizade. Juliana Caymmi. Hoje nós temos nosso trabalho juntas, que é o Caymmi-se, olha o nome, Caymmi-se, que é aquela aura, né? Gravando a família Caymmi. Estamos com um show no Rio agora em maio, com Danilo, pai dela, também falando sobre a família Caymmi, que é o Caymmi-se. Então, assim, essas pessoas que fizeram parte lá do comecinho da minha carreira, ou que me foram apresentadas pelo meu irmão, elas estão, assim, parte da minha vida profissional hoje. Então, eu considero um presente de uma busca que eu fiz, né? Que eu tive a honra de receber de volta essa luta que eu fui atrás. Bem interessante isso. Eu até está nas mãos do Giba para ler. Eu escrevi um livro durante o feriado agora do Carnaval, que chama Acredite em Você. E lá eu falo sobre isso, sobre que a energia nos conecta, quando o nosso desejo
se encontra com o tempo, as coisas se realizam. Então, quando lá atrás, quando você começou a amar todos eles, já estava escrito no teu campo áureo que um dia isso ia acontecer, se materializar. Bem legal isso, né? Sim, E, exatamente. Acabou que eu né? tive pela Vânia Bastos. Eu Sim, parei o sim. carro no meio da rua, dirigindo, quando eu ouvi a voz dessa mulher pela primeira vez, lá na década de 80. Ela entra cantando, eu paro o carro, nem vi se tinha outro carro passando, não sei o que aconteceu. E aquilo me chocou de uma beleza tão grande. E hoje eu posso estar perto dela. Olha isso, é Vocês isso que você cantam falou. juntas, né? Coisa linda, maravilhoso isso. Mas, voltando aqui na história de Márcia Tauil, Márcia é mineira, não é? Sim. Mora hoje em Brasília, mas é mineira. Mas eu sei que você não foi direto para Brasília tentar sua carreira, né? Você veio para cá, para São Paulo, não foi? Em 88, não foi? É mais ou É ou não é? Na menos. W Não Discos é. lá? É, não é? É e E eu não quero é. saber, antes que você fale, só para emendar uma pergunta aqui, por que que não ficou aqui em São Paulo? Por que que nos abandonou? Não, foi em 98. Olha só, eu queria pedir licença para você para dizer que o pessoal me perguntou sobre um projeto que eu fiz na época de pandemia, que eu fiquei entrevistando pessoas, como muita gente fez, e sim, eu consegui sim o objetivo, Fábia, muito obrigada, eu consegui demais, eu conversei com gente que eu amava, com gente que eu jamais tinha visto na vida, meus grandes ídolos de rádio, eu fiz um especial só com locutores de rádio, hoje em dia a gente só pensa em Spotify, que graças a Deus tem me dado uma alegria, mas eu fui locutora de rádio, então eu fui atrás dos nomes que me deixaram impressionadas com a eloquência da voz, né? Consegui entrevistar muitos ídolos, sim, foi maravilhoso, fiz muita amizade ali, acabei entrevistando Jane Duboc, que é a minha ídola, assim, nossa senhora, e aí depois a gente já fez um show no Rio, mais recentemente. Bom, e a segunda pergunta, depois eu falo mais para frente, que eu vou responder a Madalena, que é sobre o meu problema de saúde, e a gente fala já já que talvez a Madalena tenha um capítulo especial sobre isso, eu não sei. Mas eu vou te responder. Em 98, Madalena, eu era cantora de baile com meu irmão. E falando para o meu marido, era meu namorado na época, eu falei assim: eu quero cantar as coisas que eu gosto. E eu achei tão interessante, Madalena, que você fez umas chamadas e colocou a minha voz, né, nelas. Você colocou Sim. coisas lindíssimas dessas recentes. Morena do Mar, oh, eu, Morena do Mar. Eita, coisa linda, gente. Você colocou essa, mas você colocou uma música do meu primeiro álbum, a voz daquela menininha cantando. Vai meu caiaque, bom deslizar, se encontraria o curso do rio. Eu falei, nossa, a Madalena, ela foi em todas as épocas da minha carreira. E ele falou, vai embora, vai fazer tua carreira. Eu falei assim, olha, tá me doendo ficar aqui cantando essas coisas lindas, mas que não são minhas. Ele falou, bora. Eu peguei um ônibus sozinha. Só uma casa em São Paulo aceitou me receber. Claro, você imagina uma menina lá de Guaxupé, Minas Gerais, liga para todas as grandes casas de São Paulo. Olha, eu sou cantora. Ah, tá. E aí? Tanta gente é. Eu queria muito me apresentar. Ó, uma cabeça de São Paulo, lá, uma pessoa resolve me ouvir. Era um produtor de um local fechado hoje em dia, chamado Viládio Café, era um famoso, era pequenininho, mas era famoso, famoso. Falei, mas o Viládio vai me receber no Bexiga? Ele falou, olha, eu só posso te receber no dia 2 de dezembro. Era meu aniversário. Dia do samba, né? Dia do samba, nasci no dia do samba, me casei no dia da voz, em abril. Olha que coisa, eu não Olha, sabia. que dia é o dia da voz? 16 de abril. Ah, que legal. E aí, peguei esse ônibus no meu aniversário, cheguei nesse local, lá no Bexiga,
A minha sorte, que uma pessoa muito amiga, que a gente se considera irmã, morava na esquina do Bexiga, porque eu era uma menina, não sabia nem andar em São Paulo. Imagina lá, Giba, uma mocinha sozinha. A minha irmã do coração falou: você fica aqui em casa, então eu ia a pé. Eu podia ir ali no Világio a pé. Cheguei ali, né? Eu sou a Márcia, e na época era fita de videocassete. Eu levei a Aham. fita, ele falou: traz material. Levei a fita e fotos, release em fotos. Tudo bonitinho na pastinha, só que eu levei duas. Não levei só uma, entreguei para ele. Ele falou: ó, não posso te receber agora. Eu sei que eu marquei com você, e eu lá do interior, eu falei: isso não é possível que esse homem vai falar para eu voltar em outro dia, Ai, morrendo Deus. de medo. Nossa, ele falou assim: olha, mas se você puder ficar aqui, o bar está lotado. Você pode sentar naquela mesinha, eu deixei para você, eu tenho que produzir um show que aconteceu de última hora, e depois do show, como você está aqui pertinho, ele perguntou, eu estava ali, a gente conversa, você vai com a sua irmã embora. Eu falei que a gente se apresenta como irmã, de tanto que a gente se ama, né? Aham. Eu fiquei ali, esperando, já estava perto do horário do show. Quem que está chegando? Vânia Bastos, Eduardo Gudim, Leila Eita. Pinheiro, Roberto Menescal. E foi chegando artista, artista, artista. Era um show de muitos artistas de nome muito forte, em homenagem ao dono da W Discos, que você me disse agora há pouco. Chega o homenageado, não tinha lugar para ele. Ele foi sentar onde? Comigo, a única mesinha do fundinho que tinha lugar para a pessoa sentar. Ah, que legal. Eu tímida, ele mais tímido que eu, os dois assim, ó. Um homem da noite, um homem de gravadora, que hoje em dia não tem mais gravadora, mas até hoje ele é um desembargador em São Paulo, José Carlos Costa Neto, ele é autor de Verde, ele é autor do hino de São Paulo. Na Paulista os faróis já vão abrir e 1 milhão de estrelas. É ele que fez. Muito bem. Eu estou ali quietinha, quando vê, começa, né? Meus ídolos, o Menescal ali, aí a Vânia Bastos, aquela moça que eu parei na rua para ouvir, eu fiquei maluca, já era 88, e eu tinha ouvido ela era 98, eu tinha ouvido ela em 85. Eu comecei a cantar baixinho, aí ele olhou e falou assim: nossa, mas você canta? Eu falei: canta. Ele falou: mas você conhece essas músicas? Eu falei: todas, todas. E a carinha dele aqui no livreto, né? E eu aqui falei assim: gente, é ele, é o dono da gravadora. Foi onde aconteceu o meu primeiro álbum. Eu ainda peguei a época de gravadora, só que acabou. Na hora que eu entrei na gravadora, graças a Deus, com o José Carlos Costa Neto, lançamos 2 álbuns, aí acabou. Aí começou a ser essa coisa que tem hoje, que eu fui me adaptando devagarzinho, e hoje sim estou já bem entrosada com essa coisa de plataformas digitais, sempre lançando. Agora estou com a Miss Música, que é das plataformas digitais, e o Costa Neto, ele continua sempre me acompanhando. Estive em São Paulo agora fazendo um show, e a gente foi almoçar, e ele. Nossa, é uma alegria, né? Ele foi a pessoa que me deu a mão aí. Então foi assim, foi em 98 que eu fui para São Paulo, no meu aniversário. E Costa Neto estava ali presente, levou minha outra fitinha, meu outro material, e depois, em janeiro, isso foi dezembro, em janeiro eu volto a São Paulo neste local para fazer show, e o Costa Neto foi assistir, e dali saiu o nosso primeiro álbum, chamado Águas da Cidade, onde tem a música Caiaque, que você colocou hoje. Que coisa linda, né? É isso que eu falo. Pessoa, quando ela tem, né, a energia, as coisas se atraem. É incrível isso daí. Com a única mesinha no canto, quem senta ali? O dono da gravadora. Uhum. Né? Agora, Giba, eu queria dizer o seguinte: o programa hoje vai Diga, estourar o tempo, meu amigo. Não tem Adermal jeito, vai comer conversar alma, hein? com. Não quero saber, Mas olha, conversando com o Márcio. tem Diga, muita, tem muita, tem muita pergunta. pergunta, muita interação aqui no chat, E é tá? justamente por isso que eu te chamei. Vamos, como eu estou sem acompanhar, porque eu estou aqui dando atenção totalmente à Márcia, você não quer passar algumas coisas aí que o pessoal Ó, está falando? Assim, eu a vou Márcia começar, vai eu vou falando começar, também, acho que vai fazendo talvez engajamento. do último aqui, mas eu acho que a Márcia falou que vai responder isso depois, né? Se eu não me engano, não sei se é essa a questão ou não. Posso?
Posso falar agora, já que já colocou aqui, né, lá. Estou vendo na tela, posso falar. Isso. Esse, só lembrando, esse é o Celso Montal, é um vitrinauta aqui também, né, ele participa aqui do programa, e ele é músico, ele está até querendo entrar aqui já, o Aderbal que não está deixando entrar aqui. Deixa o Celso, o Celso, ele manja tudo de rock, Márcia. Só que a área dele é rock, entendeu? E hoje ele está expulso daqui porque a área é rock. Eu vou colocar rapidamente aqui, porque daí ele pode fazer essa pergunta para você diretamente, então vocês interagem mais, né, Márcia? Deixa o Celso entrar aí, deixa o Celso entrar. Boa noite, vitrinautas. Estão me ouvindo? Sim, Celso. Sim. Boa noite, Madá, que saudade, Madá. Tudo bem? Tudo bem, amor. Tudo. Olá, Márcia, muito prazer, tudo bem? Tudo, Celso, prazer meu. Linda voz, hein? Eu estava ouvindo uma música aqui chamada Bagunça no Balaio, que, na hora que você começou a cantar, me veio Elis Regina, uma mistura de Elis Regina com o Yara Torrente. Conhece o Yara Torrente? Não. O Yara Torrente é uma vocalista de uma banda chamada A Banda Mais Bonita da Cidade. Ah, sim. Ela tem uma voz surpreendente. Eu estava ouvindo um pouco antes de começar o programa, que o Giba tinha mandado o link aqui nas plataformas digitais. E linda voz. Embora eu seja um roqueiro, como eles me rotulam, tá? Eu sou um cara muito eclético, eu gosto de tudo. Aliás, o músico, se não for um pouco eclético, acaba morrendo na praia, né? Mas falei demais. O programa também acho. Faz logo a pergunta aí, Celso. A pergunta era essa. A pergunta. Olha aí como eu pesquisei, tá vendo? E eu estava lendo um pouco sobre você. Vi aqui que você até fez uns shows com a Sabrina Parlatore, essas coisas, não é? Sim. E aí eu estava lendo algo que me chamou a atenção, que você passou por um problema muito grave vocal, que quase te afastou da carreira musical, e eu tenho visto isso acontecer com muitos músicos famosos hoje, né, Márcia? Nós tivemos um problema aqui no Brasil com o Zezé, né, que quase perdeu a voz, e agora nós estamos tendo na área do rock, vendo muito problema com alguns vocalistas roqueiros, até porque eles usam muito drive na voz e depois dos 50 é bom dar uma segurada. Uhum. Né? Eu falo isso porque eu também cantei muitas dessas músicas, Guns N' Roses, Bon Jovi, e depois que a gente passa dos 50, a gente sente uma certa diferença. Nem fala. Então, tem muito exercício. Mas me conta um pouquinho sobre o seu problema e o que você atribui porque às vezes o problema é genético, né? Já está na pessoa, mas às vezes é um problema também que devido à falta de preparo na hora de cantar, né? Falta de cuidado, né? Acho que a Márcia vai poder falar bem sobre isso. Depois até quero emendar um negócio importante. Tá, eu nasci com esse problema, é uma doença contínua, né? Eu nasci com ela, e essa doença, ela demorou muito a ser descoberta, até por causa do meu visual, porque as pessoas com a minha doença são diferentes de mim, não crescem muito, eu sou alta, não engravidam, eu tenho 2 filhas, são a pele muito amarelada, e a minha não era tanto. Eu era magrinha, sempre fui magrinha, mas não tão magra como a doença. Essa doença ela foi muito disfarçada em mim, que é a celíase, né? Eu sou totalmente... eu não posso chegar perto de padaria, eu não posso cheirar ppm de farinha no ar, né? Só que não se descobria isso no país e a doença celíaca foi me comendo. Então, o que ela faz? Ela dá uma infecção no pé. Aí você vai lá e cuida da infecção no pé. Aí ela dá feridas pelo corpo. Aí você toma um tanto de remédio para as feridas. Não tem remédios para as feridas celíacas, então você tem que tomar remédio para a lepra. É muito forte.
Então, você vai só levando lambada da vida até descobrir que era glúten. Você tem que tirar o glúten. Quando eu descobri, eu já tinha mais de 46 anos. Hoje eu tenho 54 anos. Quando eu descobri, o glúten já tinha comido tudo por dentro. Então, quando você tem inflamação na mucosa do intestino, é a mesma mucosa da prega vocal. Não que estragou minha prega, não estragou nada, só que ficava inflamado lá, ficava inflamado aqui. Você imagina a dificuldade de cantar, porque era inchada. Então, eu cantava, e aí vem cá. Imagina uma casa que só tinha glúten, porque meu pai é sírio-libanês. E meu marido, só macarrão, nhoque. Por quê? Italiano não, família italiana. Eu só comia glúten e fui piorando, piorando, piorando. E todos os médicos falavam assim, você está com doença psicológica de subir no palco. Eu falava, não, eu adoro o palco. Não é. Achei até que hoje em dia já está diferente, os médicos já estão sabendo. Eu não consegui mais cantar da seguinte forma. Quando eu comia glúten, não dava conta. Aí eu falava assim, nossa, quantos compromissos que eu tive que falar não, porque eu falava assim, meu Deus, acordei sem voz. Por quê? Porque eu tinha saído para comer uma pizza no dia anterior. Eu fui chamada para o primeiro The Voice. O The Voice, você se inscreve ou é chamada. Quando eu fui chamada, eu falei, gente, eu não posso ir. Foi uma época que eu estava muito doente. Aí o The Voice falou assim, vem fazer. Eu falei, não, eu não vou, porque eu não sei, porque a minha voz não funciona. Não, mas a gente viu você cantar, você vem, que você vem, que você vem. Peguei esse avião, fui lá, fui pro hotel, comi uma bela de uma pizza. Durante a noite, eu perdi toda a respiração e a voz sumiu. Eu cheguei no outro dia e falei, pessoal, não é psicológico, mas aconteceu e eu não sei o que é. Então, eu agradeço vocês, eu não tenho condição de cantar. Peguei o avião e vim embora. Então, eu já sabia que muitas vezes iam acontecer coisas, mas eu não sabia por quê. Por quê? Bom, agora, por que eu perdi a voz? Foi acontecendo isso cada vez mais. Quanto mais eu comia glúten, mais tempo eu ficava sem voz. Então, no primeiro disco, beleza. No segundo disco, já foi uma tristeza, que o corpo já estava lá perto dos 30 e poucos anos, comendo glúten. Eu comecei a passar mal, parei no segundo disco e comecei a ir para festival, onde eu cantava apenas uma canção e eu aguentava. Então, eu passei 12 anos cantando em festival, fazendo uma participação aqui e ali, tanto que eu passei. Aí, o que aconteceu com isso, Celso? Eu tive que aprender a compor para poder ir para festival. Você acabou de ouvir Bagunça no Balaio, que é uma canção minha, composta por mim. Então, isso me levou a ser compositora. Então, alguma coisa tem aí. Bom, por que agora foi muito chocante? Quando descobriu que tudo, parei de comer, fui ficando muito forte, gravei o meu disco de volta em 2019, foi muito bem recebido, que foi pelas plataformas, saiu em imprensa, e é bem ouvido no Spotify, que é claro que quando eu voltei, eu fiz uma homenagem a Roberto Menescal, porque ele nunca me abandonou. Eu, sem voz nenhuma, ele pegava o microfone e cantava, parte que era minha, no palco. Quando ele via que eu ia desmaiando, ele nem sabia por quê, nem eu, mas ele me salvava. Nenhum dos dois sabia o que estava acontecendo, mas ele não me deixou. Né? Aí gravei o Para o Menesca, pro Menesca. Quando vê, fomos fazer show, eu não conseguia cantar de novo, sem comer glúten, perfeitamente sem glúten nenhum. O que tinha acontecido? O glúten criou grandes papos internos, sabe aqueles papos bósseos? Invertido. A minha traqueia já estava assim, traqueia e esôfago totalmente tampado, não respirava mais. Ao se operar isso há 2 anos, cortou-se o nervo recorrente da prega esquerda. Mais uma vez, fiquei sem voz. A prega minha esquerda é paralisada no pedacinho dela. Eu já não canto como eu cantava antes, eu tive que desenvolver a minha voz. Novamente, mais uma vez, eu tive que voltar. Agora estou com a voz recuperada. Acabei de lançar Morena do Mar, que a Madalena colocou, junto com... Você pode ouvir depois, começa a comparar as vozes. Celso, ouça uma canção que gravei com a Ana Lélia, que chama-se Clareou. Ali eu estou saindo
da operação. E eu falei, Ana, eu não quero gravar agora. Ela falou assim, Márcia, eu vou lançar meu álbum. A gente grava devagarzinho, quantas vezes você quiser. Ouve lá, depois ouve Morena do Mar e me diz. Que lindo, Ah, e assim foi, assim, eu não tive nenhum problema com técnica vocal. Tanto que, por quê? Porque por estar sempre rouca, eu fui atrás de aprender. E mesmo sabendo, a voz não funcionava. Então, alguma coisa tinha, e a gente acabou de saber tudo isso. Agora eu estou aqui, voltando a respirar, aprendendo a usar essa nova voz. Quando eu falo que linda, é no sentido de superação, né? Porque nós, muitas pessoas se entregam a qualquer coisa. Um pequeno problema, fala, não vou fazer mais, não dá mais, minha carreira acabou, não sei o quê. E isso é superação, né? É uma coisa maravilhosa, é você reaprender, ter que fazer diferente. Olha, tá chovendo elogios à sua voz, não é, Márcia? Você sabe que sua voz é lindíssima, tá chovendo elogios aqui. Mas eu queria só falar duas coisas, porque nós já estouramos o tempo, já não tem mais, né? Mas eu quero, antes da Márcia falar, e é importante que ela fale do que ela está fazendo agora, nesse exato momento, a pré-estreia que está acontecendo aí, Paisagem da Janela, não é isso, Márcia? Eu quero que você Isso, fale sobre isso e quero somente falar o seguinte: tem gente até da Austrália te assistindo agora aqui, o Irã. E eu sei que você já corações. cantou no Japão, né? Daqui a pouco vamos lá na Austrália cantar lá também. Muito bem, tá chovendo aqui, tem um monte de gente falando. A Fabiana falou que a sua voz é não só linda, mas só o seu falar já é lindo. O Cuca falando aqui, olha, Márcia tem a voz de Márcia única, tem identidade. Enquanto você está tagarelo, eu me delírio aqui com caiaque na voz de Márcia. Né? Tá chovendo elogios. Mas, Marcelo, por favor, meu amor, fale do que você está fazendo agora, dos lançamentos, e diz para o nosso coração paulistano que você logo, logo fará uma temporada aqui. Fala, por favor. Farei sim, farei. O melhor é que farei. A gente tem mania de falar no interior assim, ó, pior que é. Não, mas é Pior melhor que que é. é. Pior que é. E olha para você ver, olha para você ver. Nós vamos fazer uma assim, a Ságita Produções está à frente de uma turnezinha rápida. Talvez a gente volte no. Eu estive aí faz uns 2 meses no Blue Note. No Blue Note. Foi lindo. Nossa, que noite linda. A gente talvez volte com o Projeto Gerais, que sou ao lado da minha diva Vânia Bastos, feliz ao lado dela, Nossa, que show, hein? e o Ronaldo Raiol, grande músico, irmão do Agnaldo Raiol, ao violão e aos arranjos. Nós já fizemos em Brasília esse show, e as pessoas se emocionaram demais, Madalena, foi muito emocionante. Imagina, imagina. Aí a gente passou para as gravações, amanhã em todas as plataformas Paisagem da Janela, nós duas. Depois sairão outras canções em projetos GPs, mas a gente vai passar. Não temos certeza, mas pelo que a Ságita está me dizendo, eles estão vendo Casa de Francisca, Bourbon, esse que eu já falei, Blue Note, e Sescs. Então a gente vai, daqui a pouco, tá por aí. Ah, que show, hein? Ei, Giba, podemos até já combinar a turminha É, que- da vitrine lá para Ó, prestigiar o show da Duas Márcia, coisas, hein? mas antes tá de vendo? prestigiar, eu quero fazer um convite à Márcia, de que a gente está aberto aqui para que ela divulgue a temporada dela, aqui, que ela venha aqui, não precisa ser um papo em alta, a gente, mas isso fica com a Madá também, de repente, para fazer especificamente a divulgação da sua temporada aqui em São Paulo, tá? Nossa, obrigada. Aqui a gente faz assim com o maior gosto, ainda mais com todos esses elogios que você está recebendo aqui, essa nova galera que você está tendo de fã aqui a partir de hoje, com certeza, né? O Eu pessoal. estou rindo porque o Irã colocou assim, Márcia, vem para a Austrália, aqui não tem glúten. Eu ri também disso. Eu comecei a É, rir por isso. Teve uma hora eu falei, nossa, eu estou correndo para ir. Madalena, Giba, Cel, vocês me dão licença aqui, que a Fábia ela já fez uma pergunta ali atrás e ela fez de novo isso. sobre o Sesc Seresta. O Sesc Vamos lá. Seresta não é um projeto meu, não, Fábio, é um projeto de Brasília, para o qual eu fui uma das convidadas, viu? Olha lá, como foi a experiência do Sesc Seresta?
Na verdade, eu não tenho acesso a esse projeto, né? Fui uma das cantoras convidadas e eles fazem isso ali para o público, aberto ao público, num local em Brasília que chama-se Pontão, que eles levam muitos cantores. Eu amei fazer e a gente sempre vai para a escola, viu? Minha filha fez uma turnê pelos centros de educação de jovens e adultos aqui de Brasília, junto com a grande cantora de ópera, Janete Dornelas. A minha filha foi cantar lírico, e eles fizeram uma turnê fazendo Janis Kick pelas escolas, né, pelas EJAs, e nós estamos tentando fazer agora, não sei se vai dar certo, porque tem muita burocracia também, não é? Você não consegue chegar e entrar, tem que fazer projeto. Eu tentei o ano passado, sabe o que eu tentei levar? A história do cangaço, mas não do cangaço, não é isso. Não se comecem a pensar que eu estou falando de violência, não estou. Estou falando do compositor que nasceu no meio do sangue, da violência, que fez a canção Maria Bonita, que fez a canção... O Irã está falando que tem restaurante libanês. Tawil. Então, então, no meio daquilo tudo, a gente tinha compositor. O próprio Lampião era compositor, tocava sanfona. Então, assim, eu fui pesquisar muita coisa. Eu quero levar muitas coisas para as escolas, tenho oferecido, faço algumas vezes projetos. Aqui teve um projeto chamado Acontece no Museu, fiz uma temporada inteira, muito popular para o pessoal, falando de música de voz e tal. Onde tem convite, a gente vai. E assim eu corro atrás de estar perto de quem quer saber mais. E se for no Sesc Ipiranga, é melhor, que é mais pertinho aqui da gente, tá? Se der. Lógico que tem outros Sescs, né? Mas o Sesc Ipiranga fica mais perto aqui da gente, nós vamos... Claro que a gente vai tentar, Nossa Senhora. Tá bom? Eu espero Para ver Sesc. Márcia Tawil, eu vou em qualquer Sesc. Ó, que chique. Eu tenho 500 milhões de perguntas, mas acho que eu não estou autorizada a fazer mais nenhuma. Infelizmente a gente... Mas assim, vamos... Eu vou fazer hoje como se diz, cometer um pecadilho aqui, então eu deixo você fazer uma última pergunta, bem faça, tá? Que eu acho que merece. Tá aí o Paulo falando que agradeço o Paulo pela participação hoje aí, ó, voz critalina com todas essas pizzas, abençoado. O Paulão também sempre aí presente. Vamos lá, Madá. Na verdade, eu tinha ainda várias perguntas para fazer. Márcia tem uma história, né? Uma carreira lindíssima, né? Então, pergunta que não falta. Mas, para encerrar, você falou assim, tem o show Caíme-se, né? E nós estamos no mês que homenageia as mulheres, e a música popular brasileira tem grandes vozes, né? Maria Bethânia, Elis Regina, Gal Costa, né? Márcia Tawil, grandes mulheres marcaram a nossa música popular brasileira. Dentro dessas mulherada toda aí, maravilhosa, tem alguma que quando você quer esvaziar o seu pote, quando você quer ficar só assim, pensando na vida, você fala, não, eu quero ouvir essa voz? Tem? É assim, na minha época de mocinha, eu fui tocada pela voz da Vânia Bastos. Depois eu conheci a Jane Duboc, cantando Manuel o Audaz. Eu acho que todo mundo vai naquilo que marcou, né? Então eu vou nas canções, em Paulista, Manuel Audaz, mas naquela época que eu cantava em baile, o que fazia o sucesso, quase que como hoje a gente pode dizer comercial, mas com muita beleza, qualidade, era Gal Costa. Então, aquele disco que tinha O Amor, Roda Baiana, músicas, né, Nossa, o disco que ela canta, de Barroso, nossa, o que ela canta Caíme. Então,
Já era tempo de você voltar, né? Me beijar, esquecer. Ari Barroso. Então eu vou na Gal, naquela Gal. Na Gal dos anos 70, 80. Também ouço a Gal roqueira. Eu fiz o show agora, quinta-feira, em homenagem a Gal, e eu cantei Divino Maravilhoso num arranjo tão rock and roll. Não foi nem o arranjo do disco da Gal, foi guitarrão comendo na ar, né? Fiz Divino Maravilhoso no rock and roll. Então, eu acho que a gente pode dizer, nessa questão de pegar lá no coração da época que eu vivi, a gente vai na Gal e as mulheres que me marcaram, a Vânia e a Jane. E Elis eu conheci depois. Aí eu respeito, é outra história. Eu já conheci conhecendo técnica. Já conheci Elis, já mais moça, e já conhecendo um pouco mais de música. Aí eu falei, meu Jesus, o que é isso? Aí já é outra história. A Elis é diferente. A Elis, amanhã é aniversário, 78 anos ela faria, talvez, não me lembro agora. Amanhã seria aniversário de Elis. Então, assim, eu tive sorte de ouvir 3 grandes cantoras na minha vida, Gal, Vânia e Jane do Bock. E depois conhecer Elis. Então, acho que essa foi a base. Depois foi chegando. Foi chegando na Caymmi, a Barramar, foi chegando todo mundo. Mas a história, né? Somos privilegiados de ter grandes mulheres na nossa música. Diga aí, quem está falando comigo? Fala, Celso. Ô, Márcia, e o que você espera? O que você... Espera não, né? Qual é a sua visão do momento, da atualidade? Tem alguma artista que te chama atenção na atualidade? Por exemplo, né? Eu ouço muito esses álbuns independentes, como o Teatro Mágico, como a banda mais bonita da cidade, que é o Yara Torrente, tem uma voz maravilhosa, é uma menina jovem que está aí, só que não está na mídia, né? Não está no auge aí, mas ela tem feito bastante shows. Você tem alguma artista da atualidade ou algumas, né? Alguns artistas? Eu vou falar assim, ouça Estrela Verde com Juliana Caymmi. Quando ela fala um E no meio da música, assim, você vai entender o que eu estou falando. A voz poderosa de Juliana Caymmi. Eu acho que a música, a minha filha, eu tenho 2 filhas muito, muito musicais. Ela chegou aqui do meu lado ali, na sala, do lado de lá da minha casa, e falou assim: aqui, mãe, você fica falando de letras que você não quer que eu cante? Então, eu vou falar uma coisa para a senhora, hein? Você já viu as letras de duplo sentido dos anos 80 e 90 que a senhora cantava? Aí ela começou, eu queria ser uma abelha para pousar na tua flor. Aí, mãe, me fala sobre isso. Então, essa coisa sempre existiu, viu? Você sabe disso, vocês sabem disso. Você ouve o que você quer. Ó, existe comércio, existe a música que eu canto e que as pessoas que me procuram e gostam desse tipo de música acabam chegando e vão lá ouvir, que era o que eu fazia com as cantoras que eu ia ouvir. E existe o lado B, existe o escatológico, existe tudo isso em todas as épocas. Vai lá nos anos 30, 40 para você ver. Tem tudo isso. Então, gente, esse papo já está qualquer coisa. Olha que lindo, você já está para lá de Marrakech, é que eu lembrei. Ai, que música linda. A gente escolhe, a gente pode escolher, ainda mais com a internet. Vai lá e vai escolher. Ah, Márcia, mas aí a televisão não deixa a pessoa ver. Olha, eu tenho aluninhos que vêm, eu não consigo dar aula para crianças, porque eu trabalho a voz a partir dos 16 anos. Mas eu tenho essas jovens de 16, 18, que eles vêm me procurar exatamente porque eles ouvem a música popular brasileira que eu ouço. Então, sim, gente, senão não existia, senão o Juliano não existia, senão o Teatro Mágico não existia. Existe, sim, tudo. É só, vai em frente, vai lutando. Você vai bater mais pesado porque você não é comercial, você tem que ralar muito. Mas é possível.
como você diz mesmo em algum lugar, né? A arte é atemporal, né? Atemporal. E acho que é isso. Atemporal. Você pode gostar. A minha bagunça aqui, eu boto uns vinis lá atrás. Que você ouça aqui, está aqui do lado, aqui de vez em quando. Então tem lá João Gilberto, tem João do Vale, que eu estava ouvindo João do essa semana, Vale. João do Vale, Assis Valente, né? Estava vendo, tá ali atrás, ali. A própria Elis, né? Que esses que estavam ouvindo esses. Tem as que a Madá gosta muito, que é a Simone está aqui atrás, tal. Adoro. Simone, Todo o adoro. vinil. É atemporal, assim. Hoje mesmo aqui no programa vai ter algumas músicas que eu vou pôr posteriormente, são coisas atemporais, né? Mas que vale. Aliás, fiquem que logo em seguida, antes de entrar o Cuca Jorge, vai ter uma música do Ataúfo Alves, tá? Do Ataúfo Alves. Nossa, Eu esqueci de pedir o negócio para a Madá para ela ficar com saudades, esqueci, mas ia machucar muito o coração dela se eu pedisse uma foto de uma pessoa que para Da minha ilustrar a mãe. música. Não, Da minha mãe. é Não? outra coisa. Não, não, para ilustrar o Ataúfo Alves. Ai, Mas ai. tudo bem, já dei spoiler aqui, vamos em frente. Vamos em frente. Bom, acho que Deixa eu só colocar terminamos, né? o Montal para dar um tchau para você também, né? Que eu derrubei ele aqui. Foi um prazer, Márcia. Prazer meu. Queria deixar um abraço, sabe, Madalena, para a Sandra, porque é ela que nos apresentou, Sim. né? Sandra, um E beijo para você. eu queria dizer o seguinte, que logo, logo eu vou a Brasília, visitar lá o povo que me ama, graças a Deus eu deixei muitos amigos em Brasília, e aí vamos nos encontrar de novo, Sandrinha e você, vamos tomar outro café, e aí eu melhoro a voz e canto de novo. Ai, que chique, a gente vai gravar. Só que dessa vez, como agora tem esse negócio da internet, vai pro Instagram, hein? A gente já coloca no Stories. Aí, Márcia, Madá, antes de você falar embora, aqui entrou o Cris, aí eu falei de música temporal. Esse Cris também é um vitrinauta, e ele é muito jovem. E ele realmente é a pessoa que adora as músicas antigas, mas ele tem um especial que você falou em Gerais aí, tem um álbum especial que ele é fã, que é o Clube da Esquina número 2. Nossa, que álbum maravilhoso! Ele veio para o Vitrine por conta de uma entrevista que eu fiz com um cara que estuda muito o Clube da Esquina. Uhum. Então, o Cris é um do... Bem, boa noite aí, Cris. Mas agora é com você, que a gente já falou demais. Bom, todo mundo que estiver aqui, dá um like aqui, por favor, vai, gente, porque, olha, merecemos um like aqui, hein? Márcia, querida, meu amor, muito, muito obrigada por ter participado aqui conosco. Nós estouramos o tempo, mas foi o tempo mais gostoso de estourar. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final e fizesse os convites que você quiser. Depois vai passar o Instagram aqui da Márcia, todo mundo segue, por favor. Márcia, está com você. Isso, pessoal. Hoje em dia, isso que a Madalena falou, de seguir Instagram, é o que mais a gente pede mesmo na questão profissional. A gente precisa de número na internet. A luta agora é essa. No Facebook, onde vocês quiserem me seguir, Spotify, nas suas plataformas digitais, dá o coraçãozinho na frente do meu nome. Isso ajuda o próprio Spotify, a própria Apple Music, levar mais o nome da gente, né? E eu queria dizer isso para vocês, gente. Se vocês têm um desejo, um amor, uma vontade, dentro da música, dentro daquilo que está guardadinho no seu coração, vai atrás, vai viver isso aí, gente. Já pensou se eu desistisse lá atrás? Se eu não fosse até o fim descobrir cada coisa que eu tinha? Hoje estamos aí. E é isso que eu quero dizer, força de vontade, não abaixa a cabeça para a tristeza, a gente fica triste, sim, mas fica triste cabeça em pé, erguida. Você está aqui morrendo de tristeza, mas a cabeça está em pé, então o cérebro fala assim, ela não pode estar triste, ela está em pé, ela está indo atrás. Então é isso, vamos seguir e lutar pelas coisas que a gente ama. Legal. Muito obrigada, aplausos para Márcia Tawil. E a gente tem um e-mail, um WhatsApp aí, quando você estiver aí nos shows por aí, passa aqui que a gente divulga. Vai que alguém aí em Brasília, Porto Alegre,
Belo Austrália. Austrália. Vamos para a Austrália, gente. Vamos fazer o show lá e fazer o programa ao vivo de lá. Ótimo. Fechadíssimo. Tchau, boa noite, muito obrigada. Tchau, E boa vamos noite. cuidar de que a Beijo. gente ama e do nosso Brasil. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.